Capítulo 33. Tendo se concentrado no choque de adagas, Cantais. E mais K foi pego de surpresa pela súbita onda de dor que disparou de seu pé e recuou. Jinwoo não deu ao homem nenhum espaço para respirar. Arrancada. Sprint foi ativado. Sua velocidade de movimento foi aumentada em 30%. Enquanto estiver ativo, um mana será usado a cada minuto. Enquanto Jinwoo perseguiu o homem rapidamente, Cantais. E mais K ficou surpreso mais uma vez. Ele ficou mais rápido. Até agora, ele sentiu que sua velocidade era igualada pela de Jinwoo. Talvez ele fosse apenas um pouquinho mais rápido. Mas vendo Jinwoo de repente acelerar um nível, Cantais. E mais K não podia perder um momento de foco. Jinwoo fechou a lacuna em um instante e cravou sua adaga na coxa de Cantais. E mais K. Arg. Foi um ataque que escapou da defesa de Cantais. E mais K que estava focada na parte superior de seu corpo. A paralisia foi infligida. A resistência do alvo era muito alta. Efeito cancelado. O sangramento foi infligido. O alvo perderá 1% da saúde por segundo. Bom bastante. Um dos efeitos especiais do canino envenenado de Kazaka foi aprovado. Era uma pena que não fosse paralisia, mas sangramento tornaria a luta muito mais fácil. Mas Cantais. E mais K tinha seu orgulho como um caçador de alto escalão. Sua resistência não foi baixa. Ele saltou atrás de Jinwoo com sua faca. Jinwoo se esquivou da faca por um fio de cabelo e contra-atacou contra os sinais vitais de Cantais. E mais K. Mesmo com um ferimento na coxa, o homem bloqueou habilmente os ataques de Jinwoo. Clang, clang. Ambas as sobrancelhas do lutador umedecidas de suor. A velocidade é quase uniforme. Nossa velocidade é a mesma. Os dois homens elogiaram a velocidade do outro e continuaram sua batalha de velocidade de ultracurto alcance. Um único passo em falso significaria derrota. A dupla atacou impiedosamente um ao outro com ataques destinados a matar. Slash, 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 slash. H. Mais um espetáculo que drenaria o sangue de quem assistisse. Era realmente uma luta até a morte. Eu tenho que quebrar o equilíbrio. Jinwoo concentrou a força em seus olhos. Blood.ust foi ativado. Cantais. E mais K olhou nos olhos de Jinwoo e se encolheu. O que? O medo foi infligido. O alvo perderá 50% de todos os atributos por um minuto. Funcionou. Jinwoo teve certeza da vitória. Por outro lado, os olhos de Cantais. E mais K tremiam. O que está acontecendo comigo? Depois de encontrar os olhos de Jinwoo, de repente parecia que ele estava submerso em águas profundas. Seu corpo estava pesado, como se ele estivesse lutando para se mover debaixo d'água. A velocidade de que ele tanto se orgulhava foi reduzida drasticamente. H. Mais H. Mas o impasse foi quebrado. Os ataques de Jinwoo começaram a pousar. Um por um, as feridas começaram a aparecer no corpo de Cantais. E mais K. Isso não pode ser. Unterrank B estava em pânico. Este foi definitivamente um efeito de uma habilidade de debuff. Ele nunca tinha ouvido falar de um asa.s.sinclair.ss que pudesse usar uma magia de debuff. Ele não é um asa.s.sinclair.ss. Mas se não, como sua velocidade era possível? Cantais. E mais K não conseguiu terminar seu pensamento. Seu pânico rapidamente se transformou em terror. Jinwoo estava indo direto para ele pela frente. Cantais. E mais K apontou sua faca para os olhos de Jinwoo com toda a sua velocidade como último recurso. H. Mas Jinwoo rapidamente torceu a cabeça, mas foi arranhado pela faca em sua bochecha. Mas essa quantidade de dano estava em seus cálculos. Ele havia jogado todo o seu corpo no golpe decisivo, antecipando-se para evitar o contra-ataque desesperado. Os dois homens lutaram em um mundo em que o tempo ficou mais lento. Em seu momento infinitesimal final, Cantais. E mais K franziu a testa em compreensão. X mais T. Facada. O canino envenenado de Kazaka cravou-se profundamente no peito de Cantais. E mais K. Tosse. Cantais. E mais K arregalou os olhos de dor. Naquele momento, os dois homens souberam que estava acabado. O vencedor estava decidido. O sangue vazou do canto da boca de Cantais. E mais K. Ele sorriu com a boca cheia de sangue. De todos os dias, ele só teve que encontrar um caçador Reokener em um calabouço de Rankoji. Eu realmente tenho SH mais de sorte. A faca em sua mão caiu no chão. Enquanto tentava recuperar o fôlego,
Cantais. E mais K sussurrou algo no ouvido de Jinwoo. Jinwoo permitiu ao homem suas palavras finais, então removeu a adaga de seu peito. O corpo de Cantais. E mais K caiu no chão, como uma marionete com as cordas cortadas. Colapso. Anel Tio. Você completou a missão de emergência, lidar com os inimigos. A recompensa por completar a missão chegou. Você gostaria de verificar? SN. Jinwoo fez uma careta com a mensagem. Como antes, matar um ser humano deixou um gosto amargo em sua boca, mesmo que o oponente o tivesse instigado. Se não fosse pela recompensa, esse caso teria ficado vermelho em seu livro Razão. Jinwoo tentou se consolar com esse pensamento e verificou a recompensa. Anel Tio. Você recebeu a recompensa abaixo. Recompensa 1. Pontos de estatística mais 5 que. Jinwoo olhou para a recompensa incrédulo. Era muito menor do que o que ele havia recebido por lidar com o grupo de HW. Angdong-seok. A dificuldade desta vez foi muito maior. O número de inimigos importava mais do que sua habilidade? Ou havia algum outro fator envolvido? Jinwoo inclinou a cabeça questionando. Então, algo chamou sua atenção por trás da tela. Havia uma luz do tamanho de uma moeda de 10 centavos saindo do cadáver de Cantas. E mais K. Os olhos de Jinwoo se arregalaram. É isso. Ele não podia acreditar, mas era a mesma luz que vinha dos cadáveres dos monstros com gotas. A mesma luz também apareceu em cadáveres de feras mágicas com núcleos mágicos. E agora, a luz que significava uma queda estava vindo de Cantas. E mais K. O que poderia ser? Ele acalmou seu coração batendo e estendeu a mão em direção ao cadáver de Cantas. E mais K. Anel Tio. Ele não se enganou. Você encontrou um Runestone, Stealth. Gostaria de adquiri-lo. Runestone. Espere, Runestone. Seu coração começou a bater novamente de excitação. A habilidade que Cantas. E mais K usou foi deixada para trás como uma pedra rúnica em seu cadáver. Stealth era uma habilidade rara que apenas um punhado de Hunters tinha. Se Jinwoo foi capaz de obter uma pedra rúnica com essa habilidade. Adquirir. Uma pequena pedra com runas inscritas apareceu em sua mão estendida. Pedra rúnica, Stealth. Quebre a pedra rúnica para absorver a habilidade. Ele teve que quebrar a pedra para absorver a habilidade. Isso confirmou que se tratava de uma pedra rúnica. Quebrar isso lhe daria acesso a Stealth. Jinwoo nunca tinha ouvido falar de uma pedra rúnica concedendo furtividade. Só isso já tornava um item inestimável. A voz de duas pessoas gritou atrás dele. Sung-si, você está bem? Jinwoo-se. Jinwoo rapidamente escondeu a pedra rúnica nos bolsos e se virou. Song Xiao e Lei Jue estavam olhando para ele sem acreditar. E pensar que um Hunter Jinwoo Rank, que costumava tremer de medo em masmorras de Rank D, derrotou um Hunter Cantas. E mais K de Rank B. O não lutador Lei Jue pode não entender totalmente a situação. Mas o C-Rank Song Xiao entendeu o quão inacreditável isso era. Jinwoo olhou para seu corpo. Sim, estou bem. À primeira vista, tudo parecia estar bem. Não havia nenhum lugar específico que estivesse doendo. Mas quando ele virou a cabeça, o sangue que havia acumulado sob seu queixo pingou no chão. Jinwoo tocou sua bochecha. O corte que ele recebeu durante seu ataque final estava sangrando. Ah! Eu vou curá-lo. Uma luz azul se acumulou nas mãos de Jue, e até mesmo aquele pequeno ferimento rapidamente desapareceu. O Hunter Rank derrotou o Rank B sem qualquer lesão grave. Para os dois que conheciam Jinwoo, isso foi mais chocante do que o fato de um classificador B ter tentado matar todos eles. Jovem, como você? Song Xiao não conseguiu terminar a frase. Jinwoo sabia o que queria dizer, então ele abriu a boca em vez disso. Eu sinto muito. Um dia poderei contar a história completa, mas agora, por favor, não me pergunte nada. Quando Jinwoo perguntou com uma voz severa e sincera, Jue acenou com a cabeça. Song Xiao hesitou, então acenou com a cabeça também. Se você diz assim, tenho certeza de que tem um bom motivo. Eu entendo. Então, Jinwoo virou a cabeça na direção da sala do chefe. Eles haviam atingido um obstáculo na estrada, mas ele queria completar seu objetivo original. No entanto, ele teve que mandar os outros dois embora. Ele queria fazer o solo do chefe, e havia algo que ele queria fazer sem que os outros assistissem. Jinwoo perguntou a Song Xiao, tenho certeza de que continuar a raid depois de tudo isso é demais para vocês dois. Por que você não sai do calabouço e contata a associação?
Vou ficar para trás e ver se há outros sobreviventes. Song Xiao entendeu intuitivamente o que o Jinwoo estava pedindo. Ele vai fechar o portão. Isso soa bem, senhorita Jue, por que não vamos embora? Jue hesitou, então correu para o Jinwoo. Você não esqueceu a nossa promessa de jantar, certo? Jinwoo sorriu. Claro que não. Eu ainda tenho que conseguir essa mudança. Então não se esqueça. Eu estarei esperando lá fora. Jinwoo acenou com a cabeça e Jue, satisfeita, saiu com Song Xiao. Mas mesmo enquanto saía do calabouço, ela repetidamente olhou para trás. Confirmando que os dois haviam partido, Jinwoo suspirou. Suspirar. Ele esperava esconder suas habilidades por um pouco mais de tempo. Mas agora que havia mais duas testemunhas, ele não poderia atrasar muito mais. Não é como se eu quisesse ameaçar Jue ou Song Xiajusi. Matar um Terranque B seria considerado um ato de autodefesa. Como ele tinha duas testemunhas, não haveria problema. O problema era explicar como um Terranque derrotou um Terranque B. A melhor explicação é que eu passei pelo despertar. E então, ele decidiu seguir esse caminho. Ele alegaria que era um caçador despertado e faria um novo teste. Ninguém acreditaria na verdade sobre o sistema ou subidas de nível, e ele particularmente não queria revelar esse detalhe. Tendo determinado que faria um novo teste, Jinwoo sentiu uma leve sensação de decepção. Eu planejei fazer isso depois de ficar um pouco mais forte. Mas às vezes, as coisas simplesmente não saem de acordo com o planejado. Não havia nada que ele pudesse fazer. Gostaria de saber qual será minha nova posição? Ele se sentiu equilibrado com o Cantas. E mais K, então talvez ele estivesse um pouco acima do nível B. Jinwoo pensava que tinha se tornado mais forte, mas os aumentos em força de um terço de rank B para S estavam além de suas expectativas. Bem, vou me preocupar com isso mais tarde. Agora, ele tinha que se concentrar no chefe. O calabouço de rank tinha mostrado apenas bestas mágicas e até agora, isso significava que o poder mágico que foi detectado ao medir a dificuldade do calabouço veio principalmente do chefe. Se fosse esse o caso, ele provavelmente poderia ganhar alguns pontos de experiência ainda. Antes disso, havia algo que ele precisava verificar. Ele concentrou suas energias e expandiu o alcance de seus sentidos. Encontrei-o. Jinwoo começou a andar. No caminho, ele encontrou os cadáveres de Qin Sangues. E mais K e do outro um ter. Este era o poder de um caçador de alto escalão. Se eles quisessem, não era nada para eles despacharem rapidamente um caçador de escalão inferior. Jinwoo Pa.S.C. dos corpos de seus ex-companheiros com uma expressão endurecida. Yalone Level Up, capítulo 33. Tendo se concentrado no choque de adagas, Cantais. E mais K foi pego de surpresa pela súbita onda de dor que disparou de seu pé e recuou. Jinwoo não deu ao homem nenhum espaço para respirar arrancada. Sprint foi ativado. Sua velocidade de movimento foi aumentada em 30%. Enquanto estiver ativo, um mana será usado a cada minuto. Enquanto Jinwoo perseguiu o homem rapidamente, Cantais. E mais K ficou surpreso, mas uma vez ele ficou mais rápido. Até agora, ele sentiu que sua velocidade era igualada pela de Jinwoo, talvez ele fosse apenas um pouquinho mais rápido. Mas vendo Jinwoo de repente acelerar um nível, Cantais. E mais K não podia perder um momento de foco. Jinwoo fechou a lacuna em um instante e cravou sua adaga na coxa de Cantas. E mais K. Arg. Foi um ataque que escapou da defesa de Cantas. E mais K que estava focada em sua parte superior do corpo. A paralisia foi infligida. A resistência do alvo era muito alta. Efeito cancelado. O sangramento foi infligido. O alvo perderá 1% da saúde por segundo. Bom bastante. Um dos efeitos especiais do canino envenenado de Kasaka foi aprovado. Era uma pena que não fosse paralisia, mas sangramento ainda tornaria a luta muito mais fácil. Mas Cantais. E mais K tinha seu orgulho como um caçador de alto nível. Sua resistência não foi baixa. Ele saltou atrás de Jinwoo com sua faca //. Jinwoo se esquivou da faca por um fio de cabelo e contra-atacou contra os sinais vitais de Cantas. E mais K. Mesmo com um ferimento na coxa, o homem bloqueou habilmente os ataques de Jinwoo. Clang. Ambas as sobrancelhas do lutador umedecidas de suor. A velocidade é quase uniforme. Nossa velocidade é a mesma. Os dois homens elogiaram a velocidade do outro e continuaram sua batalha de velocidade de ultracurto alcance. Um único passo em falso significaria derrota,
A dupla impiedosamente atacou um ao outro com ataques destinados a matar slash, 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 slash.h. Mas um espetáculo que drenaria o sangue de quem assistisse. Foi realmente uma luta até a morte. Eu tenho que quebrar o equilíbrio. Apóstrofo. Jin-Woo concentrou a força em seus olhos. Bloodlust foi ativado. Cantais. E mais K olhou nos olhos de Jin-Woo e se encolheu que o medo foi infligido. O alvo perderá 50% de todos os atributos por 1 minuto. Funcionou. Jin-Woo teve certeza da vitória. Por outro lado, os olhos de Cantais. E mais K tremiam. O que está acontecendo comigo? Depois de encontrar os olhos de Jin-Woo, de repente parecia que ele estava submerso em águas profundas. Seu corpo estava pesado, como se ele estivesse lutando para se mover debaixo d'água. A velocidade de que ele tanto se orgulhava foi reduzida drasticamente. H. Mais H. Mais. O impasse foi quebrado. Os ataques de Jin-Woo começaram a pousar. Um por um, feridas começaram a aparecer no corpo de Cantais. E mais K. Isso não pode ser. Unterhankber estava em pânico. Este foi definitivamente um efeito de uma habilidade de debuff. Ele nunca tinha ouvido falar de um asa.s.sinclair.ss que pudesse usar uma magia de debuff. Ele não é um asa.s.sinclair.ss. Mas se não, como sua velocidade era possível? Cantais. E mais quem não conseguiu terminar seu pensamento. Seu pânico rapidamente se transformou em terror. Jin-Woo estava indo direto para ele pela frente. Cantais. E mais K balançou sua faca nos olhos de Jin-Woo com toda a sua velocidade como um recurso final. H. Mas Jin-Woo rapidamente torceu a cabeça, mas foi arranhado pela faca em sua bochecha. Mas essa quantidade de dano estava em seus cálculos. Ele havia jogado todo o seu corpo no golpe decisivo, antecipando-se para evitar o contra-ataque desesperado. Os dois homens lutaram em um mundo em que o tempo ficou mais lento. Em seu momento infinitesimal final, Cantais. E mais K franziu a testa ao perceber X+T. Apóstrofo. Facada. O canino envenenado de casaca cravou-se profundamente no peito de Cantais. E mais K tosse. Cantais. E mais K arregalou os olhos de dor. Naquele momento, os dois homens souberam que estava acabado. O vencedor estava decidido. O sangue vazou do canto da boca de Cantais. E mais K. Ele sorriu com a boca cheia de sangue. De todos os dias, ele só teve que encontrar um caçador Reokener em um calabouço de Rancoja. Realmente tive sorte. A faca em sua mão caiu no chão. Enquanto tentava recuperar o fôlego, Cantais. E mais K sussurrou algo no ouvido de Jin-Woo. Jin-Woo permitiu ao homem suas palavras finais. Em seguida, removeu a adaga de seu peito. O corpo de Cantais. E mais K caiu no chão, como uma marionete com as cordas cortadas. Colapso. Anel Tio. Você completou a missão de emergência, lidar com os inimigos. A recompensa por completar a missão chegou. Você gostaria de verificar? SN. Jin-Woo fez uma careta com a mensagem. Como antes, matar um ser humano deixou um gosto amargo em sua boca, mesmo que o oponente o tivesse instigado. Se não fosse pela recompensa, este caso teria ficado vermelho em seu livro Razão. Jin-Woo tentou se consolar com esse pensamento e verificou a recompensa. Anel Tio. Você recebeu a recompensa abaixo. Recompensa 1. Pontos de estatística mais 5 que. Jin-Woo olhou para a recompensa incrédulo. Era muito menor do que o que ele recebeu por lidar com o grupo de HW. Angdong Seok. A dificuldade desta vez foi muito maior. O número de inimigos importava mais do que sua habilidade? Ou havia algum outro fator envolvido? Jin-Woo inclinou a cabeça questionando. Então, algo chamou sua atenção por trás da tela. Havia uma luz do tamanho de uma moeda de 10 centavos saindo do cadáver de Cantais. E mais K. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. É isso. Apóstrofo. Ele não podia acreditar, mas era a mesma luz que vinha dos cadáveres dos monstros com gotas. A mesma luz também apareceu em cadáveres de feras mágicas com núcleos mágicos. E agora, a luz que significava uma queda estava vindo de Cantais. E mais K. O que poderia ser? Ele acalmou seu coração batendo e estendeu a mão em direção ao cadáver de Cantais. E mais K. Anel Tio. Ele não estava enganado. Você encontrou um Runestone, Stealth. Gostaria de adquiri-lo. Runestone. Espere, Runestone. Apóstrofo. Seu coração começou a bater novamente de excitação.
A habilidade que Kangtas.K usou foi deixada para trás como uma pedra única em seu cadáver. Stealth era uma habilidade rara que apenas um punhado de hunters tinha. Se Jinwoo foi capaz de obter uma pedra única com essa habilidade. Adquirir. Apóstrofo. Uma pequena pedra com runas inscritas apareceu em sua mão estendida. Pedra rúnica, furtividade. Quebre a pedra rúnica para absorver a habilidade. Ele teve que quebrar a pedra para absorver a habilidade. Isso confirmou que se tratava de uma pedra rúnica. Quebrar isso lhe daria acesso a Stealth. Jinwoo nunca tinha ouvido falar de uma pedra rúnica concedendo furtividade, que sozinha tornava um item inestimável. A voz de duas pessoas gritou atrás dele: Sung-si, você está bem? Jinwoo-se. Jinwoo rapidamente escondeu a pedra rúnica nos bolsos e se virou. Song Sheo e Lee Jue estavam olhando para ele sem acreditar. E pensar que um Hunter Jinwoo Rank, que costumava tremer de medo em masmorras de Rank D, derrotou um Hunter Kangtas.K de Rank B. O não combatente Lee Jue pode não compreender totalmente a situação, mas o C-Rank Song Sheo entendeu o quão inacreditável isso era. Jinwoo olhou seu corpo. Sim, estou bem. À primeira vista, tudo parecia estar bem. Não havia nenhum lugar específico que estivesse doendo. Mas quando ele virou a cabeça, o sangue que havia acumulado sob seu queixo pingou no chão. Jinwoo tocou sua bochecha. O corte que ele recebeu durante seu ataque final estava sangrando. Eu vou curá-lo. Uma luz azul se acumulou nas mãos de Jue, e até mesmo aquele pequeno ferimento rapidamente desapareceu. O caçador de classificação I derrotou classificação B sem qualquer lesão grave. Para os dois que conheciam Jinwoo, isso foi mais chocante do que o fato de um classificador B ter tentado matar todos eles. Jovem, como é que... Song Sheo não conseguiu terminar sua frase. Jinwoo sabia o que queria dizer, então, em vez disso, abriu a boca. Eu sinto muito. Um dia poderei contar a história completa, mas agora, por favor, não me pergunte nada. Quando Jinwoo perguntou com uma voz severa e sincera, Jue acenou com a cabeça. Song Sheo hesitou, mas também acenou com a cabeça. Se você diz assim, tenho certeza de que tem um bom motivo. Eu entendo. Então, Jinwoo virou a cabeça na direção da sala do chefe. Eles haviam atingido um obstáculo na estrada, mas ele queria completar seu objetivo original. No entanto, ele teve que mandar os outros dois embora. Ele queria fazer o solo do chefe, e havia algo que ele queria fazer sem que os outros assistissem. Jinwoo perguntou a Song Sheo. Tenho certeza de que continuar a raid depois de tudo isso é demais para vocês dois. Por que você não sai do calabouço e contata a associação? Vou ficar para trás e ver se há outros sobreviventes. Song Sheo entendeu intuitivamente o que o Jinwoo estava pedindo. Ele vai fechar o portão. Apóstrofo. Isso soa bem, senhorita Jue, por que não vamos embora? Jue hesitou, então correu para o Jinwoo. Você não esqueceu a nossa promessa de jantar, certo? Jinwoo sorriu. Claro que não. Eu ainda tenho que conseguir essa mudança. Então não se esqueça. Eu estarei esperando lá fora. Jinwoo acenou com a cabeça e Jue, satisfeita, saiu com Song Sheo. Mas mesmo enquanto saía do calabouço, ela repetidamente olhou para trás. Confirmando que os dois haviam partido, Jinwoo suspirou. Ele esperava esconder suas habilidades por um pouco mais de tempo. Mas agora que havia mais duas testemunhas, ele não poderia atrasar muito mais. Não é como se eu quisesse ameaçar Jue ou Song-se a Jussi. Apóstrofo. Matar um Hunter Rank B seria considerado um ato de autodefesa. Como ele tinha duas testemunhas, não haveria problema. O problema era explicar como um Hunter Rank derrotou um Hunter Rank B. A melhor explicação é que passei pelo despertar. E então, ele decidiu seguir esse caminho. Ele alegaria que era um caçador despertado e faria um novo teste. Ninguém acreditaria na verdade sobre o sistema ou subidas de nível, e ele particularmente não queria revelar esse detalhe. Tendo determinado que faria um novo teste, Jinwoo sentiu uma leve sensação de decepção. Eu planejei fazer isso depois de ficar um pouco mais forte. Mas às vezes, as coisas simplesmente não saem de acordo com o planejado. Não havia nada que ele pudesse fazer. Quer saber qual será a minha nova classificação? Ele se sentiu equilibrado com o Kangtas.K, então talvez ele estivesse um pouco acima do Rank B. Jinwoo pensava que havia se tornado mais forte, mas os aumentos em força de caçadores de nível B para nível S estavam além de suas expectativas. Bem, vou me preocupar com isso mais tarde. Apóstrofo.
Agora, ele tinha que se concentrar no chefe. O calabouço de Rank tinha mostrado apenas bestas mágicas e até agora, isso significava que o poder mágico que foi detectado ao medir a dificuldade do calabouço veio principalmente do chefe. Se fosse esse o caso, ele provavelmente poderia ganhar alguns pontos de experiência ainda antes disso. Apóstrofo. Havia algo que ele precisava verificar. Ele concentrou suas energias e expandiu o alcance de seus sentidos. Encontrei-o. Jinwoo começou a andar. No caminho, ele encontrou os cadáveres de Qin Sangues. E mais cai do outro Unter. Este era o poder de um caçador de alto escalão. Se eles quisessem, não era nada para eles despacharem rapidamente um caçador de baixo escalão. Jinwoo passou os corpos de seus ex-companheiros com uma expressão endurecida.